Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é tempo de pensarmos no Salmo 43, um salmo que contém o mesmo refrão que acontece no Salmo 42, que é mencionado duas vezes naquele salmo, e neste se encontra no verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Este salmo pode ser estudado com a seguinte divisão interna: os versos 1 ao verso 2, o verso 3 ao verso 4 e o verso 5. No verso 1 você tem três expressões que enfatizam a dependência do salmista da pessoa de Deus. Ele diz: faze-me justiça, pleiteia a minha causa e livra-me. Então ele está colocando a sua vida na presença de Deus, e ele reconhece que neste mundo em que ele vive não existe outra alternativa para a justiça, para a defesa, para o livramento, a não ser o próprio Deus. Você encontra isso claramente no verso 1. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia, para que livra-me do homem fraudulento e iníquo. E você também tem no verso 2, pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitaste, porque ando eu em pranto por causa da opressão do inimigo. Então aqui você tem o verso 2, que fala sobre Deus como sendo a fortaleza do salmista, e esta fortaleza que não deixará que o salmista se sinta abandonado e em pranto contínuo. Ele faz a pergunta: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que eu seguirei em pranto? E às vezes nós nos encontramos em situações assim, em que a alma questiona o porquê do afastamento de Deus, o porquê do pranto contínuo. E tudo isso tem a ver com o contexto no qual o salmista vive, e nós vivemos também. E ele fala de pessoas, de uma nação ímpia, de pessoas fraudulentas, de pessoas iníquas, de pessoas que se tornaram inimigas. E assim ele busca da parte de Deus a justiça, pleiteia a minha causa, Senhor, e livra-me, porque o Senhor, no final das contas, é a minha fortaleza. Caso contrário, eu estarei abandonado e em pranto contínuo. Mas se o Senhor agir a meu favor, então eu terei a convicção, de novo restabelecida na alma, de que eu não estarei numa situação de abandono, nem de pranto contínuo ou de desespero. Aí você volta os seus olhos para o verso 3, e ele diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Levem-me elas ao teu santo monte e à tua habitação. Então, no meio deste povo que é ímpio, fraudulento, iníquo e inimigo, neste contexto de grande oposição e opressão, o salmista não encontra outra alternativa senão a segurança da fortaleza que é o Senhor Deus na vida dele. E assim ele pede que, em meio a toda esta escuridão existencial, ele possa ver duas coisas: a luz de Deus e a verdade de Deus, que vão pavimentar o caminho para que ele possa chegar ao monte de Deus, ao local da habitação do Altíssimo, e ali ele poder adorar. O verso 4 fala: então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com o som da harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então Spurgeon, no seu comentário acerca do Salmo 42, fala que se o salmista, que está distante do contexto sacrificial, cultico do templo, do altar de Deus, se ele tivesse em seu exílio temporário,
a chance de voltar a algum lugar, ele certamente, de acordo com Spurgeon, não voltaria para casa, não voltaria para os amigos, não voltaria para qualquer outro lugar, a não ser o templo de Deus. Porque para o salmista o significado da vida está centrado no altar de Deus, no templo de Deus. E assim ele diz ao Senhor: se a sua luz e a sua verdade me conduzirem até o monte da sua habitação, então no seu altar eu estarei, o Senhor que é a minha alegria. Então há uma associação direta entre o bem-estar de alma, a alegria do salmista, e o altar, que é aqui a representação, obviamente, da presença divina. Na história do povo de Deus, você encontra isto no Antigo Testamento. O altar ele era construído à medida que as pessoas se movimentavam. Uma pessoa que construiu altares por onde passou foi Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 7, em Gênesis 13, 4, depois 13, 18, e aí segue. Você percebe que Abraão, ele está sempre construindo um altar. Ele chega num local, ele monta o acampamento, logo em seguida ele constrói um altar para adoração a Deus. Isso vai continuar assim até o período da conquista, quando o templo é estabelecido. Aí você vem estudar o período do templo de Salomão, aquilo que os historiadores chamam de segundo templo, que foi construído após o retorno do cativeiro babilônico, até os tempos de Jesus, quando o templo ainda está lá sendo usado para adoração e sacrifícios. E neste templo você tem, como no Antigo Testamento descreve a lei de Moisés, Deuteronômio, você tem dois altares. Você tem o altar de bronze, que está no átrio, e você tem o altar de ouro, que está no Santo dos Santos, onde o sacerdote entraria uma só vez por ano para oferecer o sacrifício por si mesmo e pelo povo. Agora, o que significa altar? Quando nós pensamos em altar, o que vem à mente? E aqui eu quero elencar algumas palavras que estão associadas ao conceito de altar. Primeiro, o altar é um local de adoração, um local de reverência, é um local de aproximação, é um local de aceitação, é um local de reconhecimento, mas acima de tudo, o altar é também um local de sacrifício. E ali você tem então a oportunidade de viver todas estas coisas que acabei de mencionar, juntamente com o sacrifício. Então, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a adoração acontece em reverência, aproximando as partes, Deus e o pecador. Deus que aceita então no sacrifício, no altar, a vida do próprio pecador e o reconhecimento de que Deus é todas as coisas para a vida daquele que está em adoração. E obviamente que pensando assim, nós voltamos os nossos olhos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que em Hebreus, no capítulo 9, verso 11, diz: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e touros e de cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das
obras mortas à vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. E aí vem o verso 15. E por isto é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E assim nós temos, através do Senhor Jesus Cristo, o acesso, readmissão na presença de Deus, para adentrarmos e assim cultuarmos no altar do Senhor. E é por meio de Cristo que abriu um novo e vivo caminho que nós adentramos a presença do Pai, e nós hoje não oferecemos nenhum outro sacrifício a não ser lembrarmos do sacrifício que Cristo fez e deste sacrifício dependermos totalmente. Então, eu quero, em conclusão, estabelecer que, assim como o salmista desejava estar no santo lugar e fazer uso do altar e ali oferecer tudo que ele tem para Deus, que é a única fonte verdadeira de alegria do salmista, assim nós temos pela fé acesso ao Santo dos Santos, à presença do Deus Altíssimo, por meio daquilo que Jesus Cristo fez. Lembrando que Jesus Cristo não ofereceu outra coisa senão o seu próprio sangue para a redenção eterna de pessoas como eu e como você. E assim como para o salmista no Salmo 43, o altar era o símbolo da presença daquele que era para ele, o salmista, a maior alegria de todas as alegrias, assim nós possamos ter em Cristo a nossa maior alegria. E que neste dia o seu coração seja como alguém já disse no passado, Langston disse, o coração é o altar onde o fogo da religião verdadeira queima. E que o seu coração seja um altar consagrado para Deus e que nós possamos sempre confiar em Jesus Cristo pelo auxílio do Espírito Santo para adentrarmos o santo lugar e assim desfrutarmos dos benefícios que Cristo alcançou através da dedicação do seu sangue puro, absolutamente verdadeiro, santo, um sacrifício eterno que nunca mais precisará ser repetido, que nós desfrutemos desse sacrifício no altar para a edificação e para a alegria das nossas vidas. Que Jesus Cristo seja a alegria para nós, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e até o próximo encontro.